Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Nós estamos lendo agora o livro de Esther. Convido você, se não for inscrito, a se inscrever no canal. E se você quiser acompanhar a leitura, eu lembro você de acionar ali o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos então, neste momento, para o conteúdo de hoje. E neste vídeo leremos Esther, capítulo 9, a vingança dos judeus, onde os judeus destroem seus inimigos, e também veremos a instituição da festa dos Purim. No 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, quando devia entrar em vigor o decreto do rei, naquele exato dia, os inimigos dos judeus aguardavam o momento de vencê-los no campo de batalha. Entretanto, aconteceu tudo muito diferente dessa expectativa. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam o seu aniquilamento. E ninguém conseguia resistir-lhes, pois o temor dos judeus havia caído sobre todos os povos. Versículo 3. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei cooperavam com os judeus, porquanto grande era o temor que alimentavam em relação a Mardoqueu. Grande era o temor que alimentavam em relação a Mardoqueu. Versículo 4. Mardoqueu exercia forte influência no palácio real. A sua fama se espalhou por todas as províncias, e ele foi se tornando cada vez mais poderoso e respeitado. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e aniquilando-os, e fizeram o que desejaram com os que os odiavam. Versículo 6. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens da capital, Sussã. Também mataram Parsandata, Dalfon, Áspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arissai, Aridai e Vaisata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o grande inimigo dos judeus, mas não colocaram a mão nos seus bens. Naquele mesmo dia, o total de mortos da cidadela de Sussã foi relatado ao rei. Versículo 12, que informou a rainha Esther, : os judeus mataram e liquidaram 500 homens e os 10 filhos de Amã na capital, Sussã. Que terão feito nas demais províncias do rei? Agora, pois, qual é a tua petição? Pede-me e será igualmente atendida. Qual é o teu desejo? Dize-me e ele te será concedido. Versículo 13. Então lhe declarou Esther: se for do agrado do rei, que os judeus de Sussã tenham autorização para executar também amanhã o mesmo decreto real de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam expostos a toda a gente pendurados na forca. Versículo 14. O rei aqueceu
e imediatamente deu ordens para que assim se procedesse. O decreto foi anunciado publicamente em Susã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Versículo 15. Os judeus de Susã ajuntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens de Susã, todavia não tocaram em seus bens. Observemos aqui o que diz o comentário da Bíblia King James Fiel. O antissemitismo de Amã e ao ressentimento daqueles que perderam posições de influência quando Mardoqueu substituiu Amã pode explicar por que os judeus da cidade de Susã tiveram de matar 500 homens. Amã se orgulhava de seus 10 filhos. Agora eles tiveram o mesmo destino que ele. O rei pareceu despreocupado em relação à morte de 500 súditos seus. Após pedir uma notícia casual acerca do restante do reino, ele ofereceu a Ester qualquer ajuda adicional que ela necessitasse, onde nós vimos no versículo 12. Aparentemente, o conflito dentro da cidadela real ainda não havia terminado, porque Ester pediu mais um dia para os judeus lutarem contra seus inimigos. Versículo 13. Seu pedido de enforcar os 10 filhos de Amã parece vingativo, mas esta era uma prática comum no período persa, principalmente para os culpados de insurreição. Além disso, a exposição dos filhos de Amã na forca seria uma poderosa forma de intimidação para quem quer que intentasse outros ataques contra o povo judeu. Assim como nos versículos 10 e 16, o texto mais uma vez enfatiza que os judeus não saíram para saquear o inimigo e enriquecer, mas apenas para defender suas vidas. Apenas para defender suas vidas. Continuando, versículo 16. A instituição da festa dos purins. Entremente os demais judeus que viviam nas províncias do império, da mesma forma se reuniram para se proteger e se livrar dos seus inimigos, e exterminaram 75.000 homens dos que os odiavam, mas não se apossaram de qualquer dos bens de seus inimigos. Versículo 17. Todos esses fatos ocorreram no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram e fizeram dessa data um dia memorável de festa e júbilo. Versículo 18. Os judeus da capital Susã, contudo, tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º descansaram, e dele fizeram um dia memorável de banquetes e muita alegria. Banquetes e muita alegria. No comentarista está escrito assim, um feriado é literalmente, entre aspas, um bom dia. Em hebraico, Yom Tov. Continuando, versículo 19. Por esse motivo, os judeus que vivem em vilas e aldeias comemoram o 14º dia do mês de Adar, como um dia de banquetes, honra e júbilo, um dia em que se envia porções de alimento e presentes uns aos outros. Veja só, os judeus comemoram, até os dias de hoje, o mês de Adar no calendário judaico. Adar é o 6º mês do calendário judaico
e é comemorado especialmente por causa da festa de Purim, que celebra a salvação dos judeus persas da trama do vilão Amã. Purim geralmente ocorre em Adar, e é uma festa alegre que envolve leitura da Megilá de Esther, entre parênteses, rolo de Esther, envolve doações de caridade e comidas festivas. Então essa comemoração que lemos aqui no versículo 19 acontece até nossos dias atuais. Aí versículo 20, continuando, Mardoqueu registrou por escrito todos esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Assuero, Xerxes, tanto as mais próximas como as mais distantes em todo o reino. Versículo 21, e ordenou-lhes que todos os anos lembrassem e guardassem o 14º e o 15º dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março. Versículo 22, porquanto nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês, a sua humilhação e tristeza tornou-se em honra e júbilo, e o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes recomendando que comemorassem aquelas datas memoráveis como dias de festa e felicidade, de troca de saudações e presentes e de ofertas aos pobres. Versículo 23. E assim os judeus passaram a observar a tradição de realizar aquela celebração, conforme Mardoqueu lhes havia prescrito. Versículo 24, pois Amã, filho do Agagita, Amedata, inimigo de todos os judeus, tinha tramado malignamente contra eles, tentando exterminá-los, e para tanto havia lançado o pur, isto é, a sorte, com o objetivo de conhecer a melhor maneira de realizar a destruição total dos judeus. No entanto, quando estes sórdidos planos chegaram ao conhecimento do rei por intermédio de Esther, ele deu ordens expressas e por escrito para que a intenção maligna de Amã para com os judeus se voltasse contra a sua própria cabeça, e para que ele e seus filhos fossem executados e pendurados na forca. Versículo 26. Por isso, aqueles dias ficaram conhecidos na história pelo nome de Purim, por causa da expressão pur. Considerando tudo o que estava escrito nessa carta, o que tinham visto e o que de fato havia acontecido em todo o reino, os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias memoráveis, exatamente na forma estabelecida descrita na carta e em suas datas certas. E esses 2 dias seriam lembrados e guardados em cada família, em todas as gerações, em todas as províncias e cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados jamais entre os judeus, e os seus descendentes os haveriam de lembrar e celebrar para sempre. Então essa festa do Purim, que acontece até nossos dias de hoje, anualmente acontece essa festa, que é uma celebração, né, do calendário judaico, que comemora a salvação do povo judeu da trama de destruição, como já falei, planejada por Amã, que era um oficial persa. Durante Purim, os judeus leem a Megilá de Esther, entre parênteses, o rolo de Esther, que conta a história da rainha Esther, que interveio para salvar seu povo.
Então, aqui no versículo 27 que nós lemos, e o 28, são mencionados 2 dias de celebração instituídos por Mordecai, ou Mardoqueu. O dia 14 de Adar, que é o dia em que a batalha foi travada e os judeus foram defendidos, e o dia 15 de Adar, que é o dia seguinte, quando os judeus se reuniram para comemorar sua vitória. Esses 2 dias são conhecidos como Purim e Shushan Purim. Purim é observado pela maioria das comunidades judaicas, enquanto Shushan Purim é observado por algumas comunidades, especialmente aquelas que vivem em cidades que foram muradas no tempo de Josué, como Shushan, abre parênteses, atualmente parte do Irã, fecha parênteses, onde a batalha continuou no dia 15 de Adar. Continuando o versículo 19, então a rainha Hadassá bate Avial, Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai, Mardoqueu, escreveram com toda a autoridade uma segunda carta a fim de confirmar todas as instruções da primeira acerca da celebração dos Purim. Versículo 30. Mardoqueu enviou carta a todos os judeus das 127 províncias do império de Assuero, Xerxes, desejando-lhes paz, segurança e prosperidade, e confirmando que os dias dos Purim deveriam ser comemorados nas datas exatas e determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester haviam estabelecido e decretado para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes de todas as gerações, e acrescentou observações sobre tempos de jejum, lamentação e preparação. Versículo 32, a ordem expressa da rainha Ester confirmou todos os regulamentos para a correta observação dos Purim, e todas essas instruções foram escritas em um livro de registros históricos. Agora eu estarei lendo o comentário da Bíblia King James atualizada. Depois de muitas lutas e da vitória final sobre seus inimigos persas, com o cumprimento da missão inacabada de apagar o nome dos amalequitas da história, Êxodo 17:16, Deuteronômio 25:19, em relação a 3:1-6, os judeus fizeram uma grande festa e descansaram, como num dia de ações de graças a Deus pela maravilhosa libertação. Por causa dos 2 dias de lutas que especialmente os judeus da capital enfrentaram, foi resolvido que, nos anos futuros, as datas de 13 a 15 do mês de Adar seriam celebradas. A festa de Purim, precedida por um jejum, ainda se observa na noite que inicia no dia 14 de Adar, abre parênteses, data que foi alterada devido ao nosso calendário diferente, fecha parênteses. Na manhã seguinte, todo o livro de Ester deveria ser lido em hebraico ou grego, entre parênteses, ou na língua melhor compreendida pela congregação ouvinte. Atualmente, é a festa de caráter mais social entre os judeus. Atualmente é a festa de caráter mais social entre os judeus, sem, contudo, deixar de lado a celebração da soberania de Yahvé, salvando o seu povo. Cada festa religiosa israelita tem por princípio comemorar um ato de Deus realizado no passado histórico de Israel, atitude que demonstrara seu amor perene e imutável. Muito bem, então nós lemos aqui Ester 9, onde é narrado como os judeus se defenderam de uma trama de destruição planejada por Amã, um oficial persa.
Após uma série de eventos descritos anteriormente no livro, incluindo a ascensão de Ester ao trono e a descoberta de sua identidade judaica, os judeus se unem e lutam contra seus inimigos em todo o reino persa. Eles emergem vitoriosos no dia 13 de Adar, matando muitos de seus adversários. No dia 14 de Adar, eles descansam e celebram sua vitória. Mardoqueu, um líder judeu, institui esses 2 dias como festas de celebração e alegria, que se tornam conhecidas como Purim e Shushan Purim. Os judeus também estabelecem costumes para celebrar esses dias, incluindo a leitura do Megilá de Ester, ou Megilá de Ester, e o envio de presentes e doações de caridade.